Jardim, boa noite. Parabéns pela vitória. Queria que você fizesse a sua análise do jogo. A gente ficou um pouco surpreso com a escalação, entendendo que poderia ser um Flamengo mais com força máxima, né? Porque a gente aqui do lado de cá ainda tem uma ideia de 11 titulares. Eu sei que você sempre fala que tem um elenco muito qualificado, que você considera ali 16, 18 titulares, mas queria que você falasse sobre a escolha por esse time que entrou em campo hoje, como que você novamente pensa e trabalha esse elenco e você conseguiu dar descanso para alguns jogadores, no segundo tempo também rodar o elenco, como que tem sido trabalhar com esse elenco que você disse que é tão qualificado e também tão cheio de peças que faz com que a gente se confunda nisso também. Em primeiro lugar, boa noite. Em relação à questão, já falámos algumas vezes sobre a situação de termos um elenco com soluções, por isso eu até contraria um pedacinho a sua afirmação. Nós fomos na força máxima. A nossa força máxima é vestir a camisola, entrar com 11 jogadores e mostrarem qualidade e disponibilidade para conseguir os objetivos do clube. E hoje foi conseguido com o resultado de 4-1 e acho que de forma meritória. E mais uma vez, vocês sabem que jogar... temos o jogo hoje, domingo, daqui a 2 dias temos outro jogo. Depois daqui, na quarta-feira, voltamos a ter outro jogo. E é quase impossível o mesmo jogador jogar 3 jogos. E se falarmos em 90 minutos, então, muito mais difícil. Por isso, não é só pela boca, o treinador também tem que fazer acreditar que os jogadores, quando jogam, são capazes de realizar as funções. E é isto que o elenco tem demonstrado até agora. Temos tido algumas escalações, muitas delas diferentes, não é? Umas das outras, e a resposta dentro do campo tem sido positiva, mesmo para aqueles que alguns gostavam que fossem sempre os titulares, mas para mim os titulares são aqueles que entram de início, e hoje os titulares foi aquele 11 base e os outros entraram a seguir para ajudar. Jardim, boa noite. Maurício Luz do Lance aqui. Queria te perguntar um pouco sobre a importância de alguns jogadores muito consagrados já nesse elenco do Flamengo, que hoje foram fundamentais para a vitória. Arrascaeta, Bruno Henrique, Pedro, que no segundo tempo, no finalzinho, também fez o gol, e até o Paquetá, que chegou agora, mas também é muito identificado com a torcida. Então, esses jogadores que a torcida abraça, a torcida adora, a torcida canta o nome, e você também chegou não tanto tempo, queria saber como que você enxerga a importância deles dentro do vestiário, dentro do clube e, obviamente, também dentro de campo. Obrigado. Claro, com certeza que todos esses jogadores têm uma história dentro do clube, principalmente o Bruno, o Arrasca e o Pedro. Como você disse, o Paquetá só chegou este ano, mas já esteve também aqui no passado. São jogadores extremamente identificados com os valores do clube, o saber do peso da camisola, o saber que, independentemente do adversário, temos que jogar com responsabilidade. E é essa mensagem que eu aproveito também esses mais experientes para, dentro de campo, conseguirmos mostrar a todos que, independente daqueles que estão a jogar de início, nós temos que ter essa responsabilidade de usar esta camisola do Flamengo e impor aquilo que é o nosso futebol, impor aquilo que é as nossas ideias. Eu acho que entramos muito bem no jogo. Infelizmente, um erro de perca de bola numa zona proibida, acabámos por sofrer o empate, mas depois acabámos por ter uma reação na análise que eu fiz da estatística. Acho que o adversário fez um remate ao gol. Por isso mostra aquilo que foi a nossa supremacia em relação ao jogo, uma boa vitória, conquistamos 6 pontos e agora recuperar bem esta malta para no domingo termos mais um jogo com uma equipa do Bahia, que é uma boa equipa e que tem a felicidade ou não deste ano jogar somente uma competição e a Copa, mas tem uma semana de descanso para nos enfrentar e vai estar fresco, e por isso nós também temos que estar frescos
para sermos competitivos e ter como objetivo mais uma vitória. Jardim, boa noite. Igor Siqueira do UOL. Você mencionou aí a perda de bola na zona proibida. Eu ia te perguntar justamente sobre o Carrascal, né? Como é que foi para você ver aquele lance logo no começo, aquele gol perdido ali que chamou a atenção da gente? Ele também protagonizou essa perda de bola aí que gerou o segundo gol, o gol de empate, perdão. Como é que você está lidando com o Carrascal, que teve expulsão, tomou suspensão no STJD, amanhã vai ser julgado de novo? Como é que você está analisando o momento dele e esse lance específico da perda do gol? Conseguiu entender mais ou menos o que aconteceu ali naquela dinâmica? O Carrascal, em relação àqueles que nós falamos anteriormente, é mais menino, não é? É jovem, é um jogador com muito talento, mas com certeza que ele neste momento não vive o seu melhor momento, não é? Por expulsões, por as coisas não estarem a correr bem, mas isso não foge da qualidade que ele tem. E o meu trabalho como treinador é apoiá-lo e continuar a incentivá-lo de forma a que ele consiga exprimir tudo aquilo que é o seu talento, corrigindo nos momentos que tem que corrigir, mas incentivando, porque no futebol é assim, há jogadores que têm momentos melhores, há outros a seguir baixam e outros sobem. Isso é um coletivo e normalmente funciona assim, mas em termos de trabalho e dedicação, não posso me queixar que ele tem se empenhado no máximo. Somente algumas coisas não estão a correr bem, mas eu acredito que a minha experiência diz-me que este tipo de jogadores vão passar a esse momento e depois as coisas vão correr bem, porque ele tem trabalhado de forma exaustiva e profissional. Boa noite, Jardim. Davi Ferreira, do Jornal Globo aqui. Parabéns pela vitória. Queria te perguntar alguma coisa que você já falou, aquele momento em que o Independiente Medellín empata e o Flamengo consegue fazer o segundo gol ainda no primeiro tempo, né? A reação que o Flamengo teve ali de não perder o controle da partida e conseguir retomar a liderança ainda antes do intervalo. Desde o início do jogo, o Flamengo apresentou uma alta rotação, intensidade em campo e uma força mental, né? Então, queria te perguntar como é que foi essa preparação, a parte mental, né? Para o time manter o controle ali e, enfim, conseguir recuperar o rumo do jogo. Obrigado. A preparação para este jogo foi baseada da importância, duas coisas, da importância do jogo, do resultado. Eu falei para os jogadores que um resultado positivo íamos dar uma vantagem de 5 e 6 pontos para os outros dois adversários, não era? Neste momento somos os primeiros com 6, depois o terceiro tem 1 e o quarto tem 0. Ia abrir aqui um gap em relação aos últimos dois. Um resultado que não fosse positivo podia-nos levar para o terceiro lugar e não era isso que nós pretendíamos. Em termos de comportamentos, o respeito que a gente tem que ter por todos os adversários, e também falei da segunda jornada do ano transato, na mesma competição, falei de dois clubes que jogaram ontem e que também não conseguiram ganhar as equipas sul-americanas. E falei disso tudo para quê? Para que a concentração, a motivação, a atitude fosse forte, e foi isso que aconteceu no jogo. Entramos forte no jogo, tentamos impor o nosso jogo, pressionamos o adversário. Pena minha, não acabamos naqueles 15, 20 minutos iniciais fazer mais um gol, tivemos várias situações para fazer. Mas pronto, acaba os 90 minutos por ser um jogo bem ganho, com principalmente o melhor momento, os primeiros 20 minutos, até o gol do empate, 20, 25 talvez, e depois a segunda parte também, acho que foi uma segunda parte equilibrada. Jardim, Raiza Simplício aqui, boa noite. Jardim, no ano passado, o Flamengo deixou muito claro quais eram as prioridades em termos de competições, né? Na próxima semana já tem o início da Copa do Brasil, enfim, então são 3 competições simultaneamente que o Flamengo vai estar disputando. E no ano passado a diretoria, todo mundo deixou muito claro que a prioridade era o brasileiro. Ao longo da temporada, a Libertadores foi também se encaixando ali nas prioridades. E eu queria saber de você, se vocês já conversaram, se existe esse ano prioridades, como é que está isso aí internamente? Com certeza que quando eu cheguei cá, com 4 dias para a final do Carioca, a prioridade era ganhar o Carioca, ser tricampeão, para poder ser
ganhar 4 vezes para o próximo ano, não é? Era a prioridade. Neste momento temos 3 competições e quem joga no Flamengo, todas as competições são prioritárias. É prioritário neste momento, nestes 2 meses que temos, é prioritário nós qualificarmos a equipa para a segunda fase da Libertadores. É prioritário a gente ter um bom desempenho no campeonato e andar perto do primeiro lugar, e é prioritário a gente conseguir passar na Copa do Brasil. Isso é prioridade. Pode uma ou outra situação não acontecer, mas a gente é prioritário porque, como vos disse, nós trabalhamos no Flamengo, temos um elenco que pode ser trocado algumas peças e mantém a intensidade, e por isso todas as competições são prioridade para nós. Jardim, Vitor Nicolau da Flamengo TV, parabéns pela goleada. Queria falar um pouco sobre o Paquetá. Paquetá, nos últimos 3 jogos, tem apresentado um desempenho impressionante, jogando de volante ali, segundo homem. E ele é um cara extremamente versátil. Na sua mão já fez bons jogos de meia, já fez jogo bom de meia aberto. Eu queria saber de você qual é o desafio de ter um cara desse nível de versatilidade e encontrar um lugar para ele no time, né? Se acaba que as lesões escolhem o lugar dele, ou se você planeja dar uma sequência em alguma posição, como é que você enxerga esse momento dele? O futebol é um jogo que normalmente nos elencos é importante ter alguns jogadores versáteis. Temos o Paquetá na linha média, que é um jogador versátil. Temos o Bruno, que também joga por fora, joga por dentro, joga segundo ponta, também é um jogador importante nesta versatilidade, porque a seguir, por exemplo, existem lesões, existem quebras de formas, e estes jogadores permitem o treinador também fazer alterações e gestão do elenco com mais qualidade. Com certeza que temos muitos volantes, temos 5 jogadores volantes, primeiros e segundos volantes, mas o campeonato é longo. Eu acredito que toda a gente vai ter as suas oportunidades, e claro que a seguir joga mais pela sua performance, não é? Vamos ver a seguir no futuro qual é a performance dos jogadores, mas com certeza fico satisfeito de ter soluções, e fico satisfeito de ter 2 ou 3 jogadores que são versáteis, que podem jogar mais por fora, mais por dentro, na frente também e não utiliza atacante, mas o Plata também é um jogador que joga na direita, joga na esquerda, pode jogar nas costas, e é importante este tipo de jogador que dá soluções ao treinador e à equipa. Jardim, tudo bem? Boa noite. Aqui no meio, Gabriel Órfão, canal Paparazzo Rubro Negro. Jardim, no seu elenco você tem 3 jogadores que ainda não foram utilizados, né? O Diogo Alves, o Anderson e o Saul, que estava lesionado hoje, esteve à disposição no banco de reservas. Queria saber como é que você enxerga o Saul nessa sua equipe. Ele já chegou a jogar aberto com o Felipe Luiz, mas aberto pela direita, mas se destacou mais jogando como segundo volante, e se ele pode ganhar alguns minutos já contra o Bahia no próximo domingo. Obrigado. Bem, com certeza que hoje trouxemos o Saul e trouxemos o Cebolinha depois de uma paragem, o Saul com a maior paragem, o Cebolinha com a paragem mais pequena. Não foram opção para entrar, porque acreditava que, por exemplo, o Nico já vem numa sequência de alguns jogos com a equipa, estava mais adaptado a entrar neste momento. Temos que ver ainda a evolução do Saul, acredito com mais alguns treinos, mas é um jogador importante, claro, no elenco. E o Cebolinha, como vinha com o traumatismo na costela, eu optei de lançar no fim o Wallace, que também é um jogador físico, de duelos, e pode jogar por fora e pode jogar por dentro, porque se o Cebolinha entra ali 10 minutos e leva um toque e eu prejudico o jogador, não existe necessidade. Por isso as opções foram essas, mas com certeza que são 2 jogadores que vão ter continuidade e que no futuro, quando começarem a treinar mais, vão ser uma opção. Aqui. Leonardo, boa noite, Júlio Miguel Neto, rubronista IVS On Live. Você falou muito sobre versatilidade, você perguntado em relação ao Lucas Paquetá, né? E hoje você também comentou sobre os seus titulares,
né, foi o que entraram de fato em campo. E chamou a atenção que as 2 únicas vezes que o Pedro não foi titular com você foi justamente nos 2 jogos da Libertadores, mostrando até a sua grande importância, principalmente nos jogos do Campeonato Brasileiro. Quando o Pedro não joga, a gente vê uma formação um pouco diferente do Flamengo, até por não ter um jogador com a característica dele. Eu queria te perguntar sobre essa versatilidade que você comentou no meio-campo em relação ao Paquetá e os outros atrás, como é que você faz? Porque tem que alterar, teoricamente você altera um pouco a formação quando não tem o Pedro, um jogador um pouco mais fixo. Você ainda está tentando descobrir ou então achar no próprio elenco do Flamengo um jogador que tem essa função ou característica similar ao Pedro para ser uma referência, ou de fato você altera e tem que alterar a formação tática quando o Pedro está no banco de reserva? Boa noite. Não, é assim, o Pedro é o atacante desta equipa, já referenciei isso algumas vezes, mas com certeza que existem alguns jogos que eu pretendo do meu atacante outras características. Eu sabia hoje que estas equipas um pouco mais agressivas, de duelos, o Bruno também é um avançado que desenrasca-se bem ali nos movimentos, nos contramovimentos. O Pedro é um jogador que se segura mais e a gente verificou quando o jogo ficou mais lento, o adversário com menos capacidade de nos agredir fisicamente, o Pedro apareceu no jogo a dar os apoios frontais. Também é importante às vezes casar os jogadores, não é? E no último jogo com o Fluminense casamos com o Lino e com o Plata, quando o Pedro vinha por dentro, os 12 iam na profundidade. É importante estas dinâmicas, por exemplo, quando temos um Bruno na frente, um dos pontas já pode auxiliar mais na zona interior, não precisa de andar a profundidade, que o próprio Bruno dá essa profundidade. Eu procuro sempre, como dizem os franceses, o amarriage entre os jogadores que jogam, que é se um vem no pé, o outro mais de profundidade, um mais de equilíbrio, o outro mais de ataque ao espaço, sempre aproveitar esta ligação entre dois jogadores. Boa noite, Léo José, do Coluna do Fla. Eu sei que a galera está querendo saber muito sobre o Paquetá, você falou bastante também sobre como que você define ali o meio de campo, em termos da versatilidade dos jogadores. Mas eu queria uma explicação um pouquinho mais detalhada sobre o Paquetá e também sobre essa posição de segundo volante dele, né? Ele é um jogador que jogou contra o Cusco e contra o Medellín agora como segundo volante, jogou muito bem, só que daqui a pouco Pulgar e Jorginho vão voltar. Quais serão os critérios que você vai utilizar para poder definir a titularidade ali entre Paquetá, Jorginho ou Paquetá e Eric Pulgar? Performance. É sempre aquilo que eu utilizo. Performance desportiva. Eu não posso dizer que quando o Eric está é sempre ele que vai jogar, ou é sempre o Jorginho, ou é sempre o Saúl, ou é sempre o Paquetá. O futebol é dinâmico. Falei antes dos momentos, o momento do Carrascal, também existe momentos, existem lesões. O importante a seguir é que quem jogar tenha boa performance, quem tiver melhor performance vai jogar mais. Isso é a lei da vida de todas as equipas de futebol. Por isso eu espero recuperar os meus jogadores, o Eric, o Jorginho, porque se vocês verificaram nos últimos 3 jogos, temos sobrecarregado o Everton, temos sobrecarregado o Paquetá, porque temos 3 jogadores de fora. Mas acredito que com a recuperação dos 2 que estão de fora, mas o ganho de forma do Saúl, a gente possa ter a seguir uma melhor gestão neste meio campo a 12 ou num meio campo a 3, algumas vezes, como já aconteceu no jogo do Cusco, que iniciamos com o Paquetá, com o Everton e com o Nico. Boa noite, Jardim, Bruno Castanha, canal Zona Rubro Negra. Você estava falando agora de volante, queria comentar sobre o Everton Araújo, você comentasse um pouquinho da evolução dele, cada jogo ele vem desempenhando melhor, com bola e sem bola, e se pudesse falar também do sistema defensivo, que apesar de ter tomado gol hoje e no domingo, mas foi de erros individuais, e que coletivamente vem funcionando muito bem, como é que faz para corrigir também esses erros individuais, que às vezes podem complicar o jogo. Obrigado, Jardim.
O Everton, vocês melhores do que eu sabem que é um jogador que já jogou ano passado, algumas partidas. Este ano está a ter continuidade também em alguns jogos. É um jovem talento, é um jogador da nossa formação. É importante também para o Flamengo ter jogadores da formação a jogarem na primeira equipa. E é um exemplo também para os outros que vêm atrás, não é? Pronto, eu estou satisfeito que ele tem melhorado. Claro que tem sempre coisas para melhorar, mas ele tem mostrado empenho e qualidade. Em relação à segunda questão, para o sistema defensivo, em termos posicionais, a gente tem uma ideia, um comportamento, mas com certeza que os gols aparecem também de alguns erros, não é? Quer para nós, quer para o adversário. E com certeza que há zonas que a gente não pode perder a bola, como foi hoje, eventualmente uma outra situação, mas aos poucos e poucos os jogadores também conseguem perceber as diretrizes, independentemente das mudanças. Você verificou no último jogo, jogaram a linha de 4 e hoje só jogou o Pereira da linha de 4. Foi uma mudança de 75%, mas mesmo assim toda a gente esteve comprometida e toda a gente esteve preocupada, principalmente naquelas primeiras bolas do adversário que a gente tinha avaliado, que era uma equipa que ia jogar sempre na bola direta, quer no corredor em cima do lateral, quer na zona central. E nós acho que nos duelos, por isso também metemos o Danilo, acabamos por ganhar esses duelos, quer com o Pereira, quer com o Danilo, conseguimos resolver muito bem esse tipo de situações. Boa noite, Léo Jardim, Ivan Trindade, canal Fla Urgente. Você está chegando, já passou, né, de 40 dias no comando do Flamengo e jogos seguidos, né? Você diria hoje, se pudesse dar um percentual, esse time já joga, qual o percentual do que você espera que ele jogue e da forma que você imagina futebol? Eu na vida, para chegar ao futebol do alto nível, a exigência teve que fazer parte daquilo que são os meus conceitos. E eu sou sempre mais exigente, eu não acredito na plenitude, eu acredito que existe sempre um espaço para nós melhorarmos, para nós fortalecermos, quer na vida, quer no futebol. E por isso eu acho que a equipa, e vocês melhor do que ninguém verificam, porque vocês têm uma análise do passado e do presente, eu tenho só mais uma análise do presente. Eu não quero fazer comparações, mas algumas ideias que eu vou colocando e os jogadores estão a abordar de forma positiva e tentam implementar no dia-a-dia nos treinos e depois nos jogos. Mas, como já disse, esta equipa está formada, esta equipa, eu com certeza quero dar o cunho pessoal, mas esta equipa tem uma história atrás deles, mas com certeza que existem coisas que hoje em dia que porventura não faziam anteriormente e há coisas que não faziam anteriormente e não fazem agora. Por isso aqui tem a ver com o perfil e com a ideia de cada treinador. Ok? Obrigado a vocês. Já está? Tem mais 3 ainda. Tem mais 3 vocês, mano. A gente está... Está à vontade. Tem jantar agora em casa, alguma coisa? Não há problema. Dá para 3, então... Eu tenho aquele hambúrguer ali. Mister, aqui, Isaac Andrade, do Flavoz. Desde a sua chegada, o senhor falou em continuidade, como acabou de mencionar, com cunho pessoal, sobretudo na transição, na ligação entre setores e no comportamento da equipe. Hoje, em uma belíssima noite de Libertadores, o que nessa atuação mais representa o Flamengo que o senhor quer construir? Há uma coisa que nós temos conquistado e eu tenho falado com os jogadores, que é o respeito pelos adversários, mas todos os jogos que nós jogarmos, termos respeito por nós próprios. E respeito por nós próprios é não pensar naquilo que não controlamos, que é o adversário, e pensar naquilo que controlamos, que é a nossa performance e a nossa atitude. E vocês viram num clássico, nós entramos muito forte, entramos bem, mas hoje com uma equipa menos valorizada, entre aspas, nós voltamos a ter o mesmo comportamento e a mesma atitude. E para mim é muito gratificante uma equipa que tenha liderança, uma equipa que joga o seu futebol, independentemente de quem seja o oponente.
É das coisas que eu gosto nas minhas equipas, independentemente de jogarmos ou com o Real Madrid ou com o Madeleine. É importante é controlar aquilo que somos capazes, que é as nossas ações, os nossos comportamentos, a nossa atitude e o nosso empenho futebolístico. Jardim, boa noite aqui. Fábio Torres, canal Deco SRN. 10 jogos à frente do Flamengo, muitas formações, você mesmo disse que o calendário impõe isso, né? São muitos jogos, os jogadores precisam estar sempre bem fisicamente, sempre frescos. E mesmo assim a gente consegue ver uma grande evolução do time do Flamengo. Não há um time repetitivo, né? Sempre uma mesma escalação, mas o entrosamento está chegando entre os jogadores, né? A cada jogo melhora. Hoje o Flamengo fez uma grande atuação. Em cima disso, como é que você considera essa assimilação do jogo, do seu jogo, pelo elenco do Flamengo, se os jogadores estão assimilando bem a ideia? E o que você acha que ainda tem que melhorar no jogo do Flamengo como um todo? Bem, em primeiro lugar, a ideia e a estratégia que nós definimos para o Flamengo e para os jogadores têm abraçado e têm tentado aplicá-la nos jogos, pelos treinos que temos feito. Temos desenvolvido muito aquilo que pretendemos, e nos jogos eles têm conseguido aplicar. Eu trabalho com toda a gente e eu costumo dizer que quem trabalha com todo o elenco, depois quem for chamado tem que responder à altura. Não pode haver aquela muleta que é eu jogo menos ou eu não joguei. Não, se trabalhar sério e com o compromisso, quando chegar ao dia do jogo, aproveita para fazer o seu jogo, porque a equipa tem treinado muito bem, tem estado aplicada, e é isto que eu pretendo. Eu pretendo é que todos os jogos a gente tenha jogadores frescos, que com os jogadores frescos vamos manter a intensidade mais alta. Mantendo a intensidade mais alta, podemos ter um melhor jogo, e é isso muito a minha ideia como treinador. E nesta 2 meses nós temos jogos 2 jogos por semana, sempre 2 jogos, 3 jogos, fim de semana, ao meio da semana, fim de semana, ao meio da semana, e nenhum ser humano consegue, nenhum jogador do Flamengo, nem de nenhuma equipa consegue fazer os jogos todos. Mas também não podemos ter jogadores sem jogar 1 mês e depois chamá-los para responsabilidades, porque isso também é matar o jogador, é estar 1 mês sem jogar e depois chamado para a responsabilidade. Por isso tem que haver esta sempre gestão, não é só gestão, mas também capacidade de jogarem, uns mais, outros menos, mas toda a gente esteja apta para dar resposta àquilo que pretendemos. E vocês sabem muito bem, mesmo no ano passado, o Ortiz, que jogou muito na final, no momento final da Libertadores, estava lesionado, e o Danilo jogou e foi um jogador importante. Por isso, estes valores e esta forma de gerir é que eu acredito também, e que acho que para a equipa do Flamengo não podemos depender de ninguém, temos de depender do elenco. Aqui atrás, Gilmar Machado, Opinião Play. Professor, essa é a sua primeira Copa Libertadores, né? Essa competição, a Copa Libertadores das Américas, na minha opinião, um grande encontro de cultura, da cultura latino-americana, né? Eu sinceramente não vejo no continente uma outra oportunidade de encontros de culturas tão diferentes, né? E o treinador, de alguma maneira, precisa lidar com o jogo, né? Mas também precisa lidar com essas diferenças na cultura, no ambiente, arbitragem, comportamento das equipes, da torcida. O senhor, no outro dia, estreou na altitude, o senhor já está aqui, né, no Rio de Janeiro. Eu queria saber, assim, em que momento você percebe que está treinando taticamente, interpretando esse contexto do futebol sul-americano? Este é o meu segundo jogo
da Libertadores. O ano passado joguei Sul-Americano, mas tenho tido uma experiência quer na Ásia, quer na Europa, na Champions League Asiática, na Champions League Europeia, na Liga Europa, e nessas competições funcionam muito assim da mesma forma, não é? Os asiáticos da parte do Golfo, o Qatar, os Emirados, são diferentes dos japoneses e dos coreanos, e depois encontramos todos juntos neste tipo de competições. Em termos culturais, em termos de ideologia, em termos do próprio jogo, são completamente diferentes. E aqui na América do Sul eu encontro árbitros diferentes. Por exemplo, hoje tivemos um árbitro que deixava jogar